a gente vai tentar entender um negócio que parece não fazer sentido nenhum aqui no Brasil. Sabe aquela conta de luz que chega todo mês? Então, por que ela é tão cara se vivemos ouvindo que o Brasil produz uma das energias mais baratas do mundo? É um paradoxo, uma contradição que mexe com o bolso de milhões de pessoas. Vamos mergulhar nessa história para ver o que está acontecendo. E o paradoxo é exatamente este. De um lado, a gente vê relatores internacionais mostrando que o custo para gerar energia de fonte eólica ou solar no Brasil está entre os mais baixos do planeta. Afinal, temos sol e vento de sobra. Mas aí, do outro lado, um ranking da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro aponta que a nossa conta de luz é a sexta mais cara do mundo. É uma diferença que choca, né? Então, a grande pergunta que guia essa nossa análise é: por quê? O que acontece no caminho entre a geração, que é barata, e a conta, que chega tão cara? É isso que a gente vai investigar agora. Para começar a entender, o primeiro passo é dissecar a conta de luz. Pode parecer só um papel, mas ali dentro estão escondidas as respostas para esse nosso mistério. Vamos dar uma olhada no que, de fato, estamos pagando. E olha só, aqui a gente já encontra a primeira grande pista. Esse gráfico mostra que só uns 60% do que a gente paga corresponde de fato à energia consumida. Sabe, desde a usina até chegar na tomada de casa. Os outros 40% são custos que não têm nada a ver com a energia em si. São impostos e os chamados encargos. É isso mesmo. A energia que liga a TV, o chuveiro, o celular, ela é só uma parte da história. A chave para desvendar esse enigma todo está na parte que a gente não vê, nesses 40% que são colocados por cima do valor da energia. Bom, então vamos focar nesses tais custos ocultos. Basicamente, existem três grandes suspeitos que inflamam a nossa conta: os impostos, os encargos setoriais e um problema bem sério chamado de perdas não técnicas. Resumindo a ópera, o que a gente tem é uma carga de impostos bem pesada, um monte de encargos que financiam várias políticas do governo e as perdas, que incluem principalmente o furto de energia, os famosos gatos. E essa tabela aqui ajuda a gente a ter uma noção do tamanho de cada um. Olha só, os impostos, como ICMS, PIS e COFINS, levam sozinhos uns 27% da tarifa. Os encargos setoriais, como a tal da CDE, comem mais ou menos 11%. Já as perdas com os furtos, o custo varia, mas o pior é que ele acaba sendo socializado. Ou seja, quem paga a conta em dia acaba pagando por quem não paga. Desses todos, vamos dar um zoom no maior e talvez mais complicado de entender, a CDE, que significa Conta de Desenvolvimento Energético. E só para ter uma ideia da escala do que a gente está falando, o orçamento total desses encargos setoriais, pagos por nós, consumidores, num ano recente, chegou a 33,1 bilhões de reais. É um valor monumental, que sai diretamente da nossa conta de luz para bancar um monte de coisa. E o que essa CDE financia? Bom, a lista é longa e bem variada. Vai desde políticas sociais super importantes, como a tarifa social para famílias de baixa renda e o programa Luz para Todos, até coisas que a gente nem imagina, como subsídios para o carvão mineral nacional e descontos para setores específicos, tipo o agronegócio e a irrigação. Muitas dessas políticas, veja bem, não têm relação direta com o consumo de quem está pagando a conta. O outro peso gigante na conta são as perdas não técnicas, que na prática quer dizer, principalmente, o furto de energia. Para se ter uma ideia, em algumas regiões do país, quase 1/3 de toda a energia que é distribuída simplesmente se perde ou é roubada. E o custo dessa energia não some no ar não, ele é repassado e diluído na conta de todos os outros consumidores. Pois é, e toda essa estrutura de custos altos acaba gerando uma consequência bem perversa que os especialistas no setor elétrico chamam de espiral da morte. O nome já assusta, né? A tal da espiral da morte funciona assim. As tarifas ficam tão altas que incentivam quem tem mais poder aquisitivo a instalar painéis solares e gerar a própria energia, praticamente saindo da rede pública. Com menos gente para dividir os custos fixos do sistema, como os encargos e a manutenção da rede, a conta fica ainda mais pesada para quem continua lá. E quem continua, geralmente, as famílias de menor renda. Vamos ver o passo a passo, para ficar bem claro. Primeiro, as tarifas sobem. Segundo, quem pode, investe na sua própria geração e, tchau, sai do sistema. Terceiro, a base de gente pagando a conta diminui. E, por fim, os custos fixos são redistribuídos entre menos pessoas, o que faz a tarifa subir de novo para quem ficou e o ciclo recomeça. É um ciclo vicioso. E isso, gente, não é só teoria, não. Dados de uma análise da Fundação Getúlio Vargas mostram um retrato claro. Cerca de 75% das pessoas que instalaram painéis solares numa grande área de concessão estavam entre os 40% mais ricos da população. Fica evidente que essa porta de saída das tarifas altas não está aberta para todo mundo.
Como resumiu muito bem a juíza Dutra da FGV, e aqui eu cito, reforça-se a espiral da morte na distribuição, na qual quem sai deixa custos para quem fica. É, na prática, uma transferência de custos dos mais ricos para os mais pobres. Então, depois de tudo isso, a gente chega ao veredito. Afinal, quem é que está pagando o preço mais alto nesse modelo? A conclusão é que o sistema se tornou regressivo, ou seja, ele penaliza mais quem tem menos. Os benefícios da energia renovável barata que o Brasil tem de sobra não estão chegando para todo mundo. Enquanto isso, os custos para manter o sistema de pé, incluindo todos os subsídios e as ineficiências, recaem de forma desproporcional justamente sobre as famílias de menor renda, aquelas que não têm como escapar da rede. E isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Será que usar a conta de luz é a forma mais eficaz e, principalmente, a mais justa de financiar tantas políticas públicas importantes para o país? Então, o ponto central de toda essa história é este. O custo para gerar energia lá na ponta caiu, muito por causa das fontes renováveis. Mas o valor final, aquele que a gente vê na conta, não para de subir. E por quê? Por causa de tudo que é pendurado nela depois. O problema não está na produção da energia, mas sim no caminho que ela faz até chegar na gente. No fim, essa análise toda deixa uma grande questão para o futuro, né? Como o Brasil pode reformar o seu modelo de energia para garantir que os benefícios dessa energia limpa e barata sejam de fato compartilhados por toda a sociedade, e não apenas por uma parte dela? Fica a reflexão.